Boa noite a todos. Gratidão por mais uma vez estarmos aqui reunidos para falar de um assunto que é tão importante. Nossa, e o livro, o livro Quebrando o Hábito, muito engraçado. Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Dr. Joe Dispenza. E a nossa querida, amada Gisele Abreu, holoterapeuta, magnífica. Olha, gente, eu trato com a Gisele, eu posso dar meu testemunho, é maravilhosa, viu? Ela está aqui já durante todo esse ano, se prontificando junto conosco, a trabalhar essa questão do que é quebrar esse hábito, né? Então, vamos lá. Boa noite, Gisele. Boa noite, tudo bom? Prazer estar com vocês mais uma vez. Gratidão por você estar dividindo conosco a coisa mais preciosa que é o seu tempo, né? E acho que assim, perceber os hábitos que a gente cria que nos impede de ser quem nós somos de verdade, né? E você está sem som. Tô. É porque aqui tá Vamos- com barulho do ventilador, eu fico com medo de atrapalhar. Ah, tá bom. Então vamos começar? Deixa eu Vamos. tomar um pouquinho. Deixa eu catei aqui. Uhum. Hum. Cheio de estudos essa semana. Ai, deixa eu pôr aqui na minha mesa. E é bom, né? E Você é foi bom. naquele estudo lá em São Paulo que você disse que iria? Não consegui ir, menina. As Oh, estradas estavam todas bloqueadas. menina. Perdi, perdi. Pera. Fazer o quê, né? Então, a nossa página 182 no livro físico, né? Vamos pegar Tá, desse lugar. peraí. Aham. O meu computador tá meio travando aqui, Gi. Fala qual que é o capítulo, por gentileza. Tá. Mudança em relacionamentos, cortando os laços que prendem. Tá, peraí. Uhul! Adgeres, vamos prestar atenção hoje. Ô, 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 Relacionamentos. ô. Isso cabe para todos nós. É, Ó, É o único lugar onde a gente consegue se perceber de verdade e consegue ser é no relacionamento, né? Sozinho é fácil, né? é, verdade. Muito fácil. Se é você não mesmo. se, se você não se relaciona para perceber como você reage a tudo aquilo, você não consegue perceber seus hábitos, né? Hum, Vamos lá? Conseguiu achar? Uau. Achou? Ainda não, porque agora que o computador está abrindo aqui, mas eu vou Então, eu vou achar. começar. A hora que você coisar, eu falo a página para você. Aham. Vai procurando ligações emocionais, que tem duas figurinhas assim, ó. Tá, eu vou pôr aqui na busca aqui, ligações emocionais. Então vamos lá. Mudança em relacionamentos, cortando os laços que prendem. A maior parte dos relacionamentos é baseado no que você tem em comum com os outros. Pense nisso. Você conhece uma pessoa e imediatamente comparam suas experiências como se estivessem checando as suas redes neurais e memórias emocionais estão alinhadas, se as suas redes. Você diz algo do tipo: conhece essas pessoas, sou desse lugar e vivi nesses locais, nesses diferentes períodos de minha vida. Fui para essa escola, estudei essa disciplina, possuo e faço essas coisas. E o mais importante, tive essas experiências. A outra pessoa então responde: conheço essas pessoas, vivi nesses locais durante esses períodos, faço essas coisas também, tive essas mesmas experiências. Assim vocês podem se relacionar uma com a outra. Por que isso, gente? Porque os afins se conectam, Sim, né? é. Aquela velha frase, fala, os opostos se atraem. não. Isso daí Só é na só... fiação de luz, né? Hã? Só na fiação de luz.
Tudo mentira isso. Os opostos se atraem. Sim. Mas, ô, Gisele, por exemplo, aquelas pessoas que falam assim, eu só atraio quem eu não quero. Depende, assim, tá. Você está prestando atenção no quê? No Tá? bom ou no ruim? Uma pessoa dessa está prestando É. atenção no bom ou no ruim? Qual Vai, é a autoimagem que ela tem? ah, Essa sim. pessoa, com certeza, é uma pessoa que não se vê, não se ama, né? Hum, Eu só atraio quem eu não quero. Uma pessoa que se julga, por quê? Porque a frequência que ela cria é o que ela vai atrair. Né? uhum, Os pensamentos que ela tem de medo. Ah, eu não quero pessoa assim na minha vida, eu já fica lembrando demais aquela velha história da gente recontar histórias, fica sim. lembrando de relacionamentos passados e não tira, né, a carga emocional das memórias. Isso, se você não tira aquela carga, ela fica emanando. E você fica É. lembrando e alimentando, lembrando e alimentando. Aí você vai criando, claro, Hum, você vai aí, atrair a é, mesma coisa, entendeu? verdade. Por isso Entendi. que foco naquilo que eu quero. Aquilo que eu já passei, eu honro, agradeço e liberto essas pessoas. Por isso que a gente faz aquele trabalho, né? Quando a gente faz o É. trabalho energético de Uhum. desconexão, né? E você ficou bem, Nina? Depois, Sim, fiquei bem. até o Dei um rosto está diferente. chororozinho, dei um chororozinho assim, porque foi impactante, mas, como sempre, excelente, né? É, Eu isso dormi aí. muito bem, finalmente. Olha, viu que maravilha? Maravilha, menino do céu, né? De conta. Muito bom. Assim, vocês podem se relacionar uma com a outra. Forma-se, então, um relacionamento com base em estados de ser neuroquímicos. Pois se você lá, o que você emana, pois se vocês compartilham as mesmas experiências, compartilham as mesmas emoções. E as emoções fazem o quê? Os nossos átomos vibrarem numa frequência, Sim. né? Sim. Pense nas emoções como energia em movimento. Olha lá. Se vocês compartilham as mesmas emoções, compartilham a mesma energia. E exatamente como os dois átomos de oxigênio que compartilham o campo invisível de energia além do espaço e do tempo, a fim de se unirem em um relacionamento para formar o ar, você está ligado a outras pessoas, a todas as coisas, pessoas e lugares em sua vida externa dentro de um campo invisível de energia. Os vínculos entre as pessoas, no entanto, são os mais fortes, pois as emoções contêm a energia mais forte. Contanto que nenhuma das partes mude, as coisas continuarão bem. Começa a haver uma simbiose, né, entre as pessoas. Não é mais um dar e receber. As pessoas vão sempre, ficam na expectativa sempre daquela mesma resposta. E É aí, quando aquela verdade. resposta começa a mudar, começa a haver, né? É Quando verdade. a gente não tem permissão, né? Ligações emocionais. Vitimização. Ninguém passa por isso. Reclamação, sofrimento e culpa. A Jane e o Joan. Os dois estão ali no mesmo campo que formam um campo entre eles, né? Aqui. Átomo de oxigênio, átomo de oxigênio. Ele quis aqui a mesma coisa, junto e forma um campo, né? Os nossos átomos começam a vibrar na mesma frequência e aquilo fica maior, né? Se compartilhamos as mesmas experiências, compartilhamos as mesmas emoções e a mesma energia. A exemplo de dois átomos de oxigênio que se unem para formar o ar que respiramos, um campo de energia invisível, além do espaço e do tempo, liga-nos emocionalmente. Assim, quando a pessoa, às vezes isso acontece, o que a gente chama isso de vampirismo, quando a gente está, né? Às vezes a pessoa Super. nem faz mais parte da sua vida, só que quando duas Sim. pessoas se encontram na vida, há uma ressonância dentro do DNA, sabia, né? Então, essa conexão nunca é desfeita.
A não Sério? ser que você se trabalhe muito e se desligue dessas emoções. Entende? Quando a gente faz aquele trabalho, eu Sim. aceito, eu agradeço, eu honro e solto, né? Nós somos todos um, todos nós estamos interconectados e interligados. Mas quando tem um relacionamento de emoção que depois se torna uma raiva, algo parecido, você tem que estar na permissão de, de tudo ser o que é, para que você aceite tudo e solte tudo, né? Eu aceito como foi, tudo bem, sai do julgamento, porque o julgamento prende você às energias, às frequências mais baixas, né? Então é assim. Assim, quando uma pessoa, do exemplo da última sessão, começa a contar a verdade sobre como realmente se sente, a coisa começa a ficar muito desconfortável. Porque a gente tem aquela velha mania de fazer tudo para agradar o outro. Você deixa de ser você para ser a pessoa que você acha que a outra pessoa quer que você seja, né? E aí a hora que você fala, não, peraí, vamos lá. Agora está a minha vez de me colocar. Aí o bicho começa a pegar. Mas tudo muda para melhor daí. Eu sou pessoa que sabe que isso é real. Se em um momento de iluminação, ela agora decide quebrar o hábito de ser ela mesma, não mais se mostrar como aquela pessoa familiar com que todos poderiam se relacionar, as pessoas da sua vida também usam-na para recordar de quem são emocionalmente. Amigos e familiares respondem: O que há de errado com você hoje? Você magoou meus sentimentos. O que é traduzido por: Pensei que tínhamos uma coisa boa rolando aqui. Usei você para reafirmar meu vício emocional, a fim de lembrar quem penso que sou, como um alguém. Gostava mais de você do outro jeito. Por quê? Porque ela vai forçar essa pessoa a deixar de ser esse falso eu também, né? É esse que é o negócio. Ela vai tirar aquela pessoa da zona de conforto, que é a zona do medo. A pessoa vai ter que se mostrar também. No que se refere à mudança, né, nossa energia está conectada a tudo com que tivemos uma experiência no nosso mundo exterior. Quando rompemos o vício na emoção que memorizamos ou contamos a verdade sobre quem realmente somos, fazer isso requer energia de verdade. Assim como é necessária energia para separar dois átomos de oxigênio que estão unidos, é preciso energia para quebrar uns vínculos com a pessoa em nossa vida. Desse modo, os indivíduos na vida daquela pessoa que compartilhavam os mesmos vínculos emocionais com ela reúnem-se e dizem: Ela não tem sido a mesma ultimamente. Talvez esteja desorientada. Vamos levá-la ao médico. É que nem eu sempre fui a esquisita na minha casa, né? A louca. Então, a esquisita, a doida, que acredita em duende, né? Então, você começa a deixar a pessoa desconfortável. E aí dá tudo certo. Cada um, você está na disposição de não mais forçar nada. É você estar na permissão de tudo ser leve para todo mundo, né? Agora lembre-se de que são pessoas com quem ela compartilhava as mesmas experiências, portanto, compartilhava as mesmas emoções. Mas agora ela está rompendo os vínculos energéticos com tudo e todos, inclusive todos os locais que são familiares. Esse é um momento ameaçador para todos que fazem os mesmos jogos com ela há anos. Ela está saltando do trem. Assim, levam a pessoa ao médico que receita Prozac ou alguma outra medicação, e em um curto período de tempo a antiga personalidade retorna. Ui, e lá está ela, projetando a velha imagem para o mundo, saudando os acordos emocionais com os outros. Acontece muito com mulheres isso, né? São raros homens, existem também, mas acontece muito com mulheres, né? E ela, muitas vezes, ela opta mesmo por tomar remédio para não
quebrar aquilo tudo, porque ela não se sente forte o suficiente, não se sente, né, responsável por si mesma o suficiente para criar uma nova realidade. Mais uma vez, ela está entorpecida e sorridente, nada que expulse o sentimento. A lição não foi aprendida. Sim, a pessoa não estava sendo ela mesma, não o eu da mão de cima, como em todos estavam acostumados. Pelo contrário, ela brevemente foi o eu da mão de baixo, aquele com o passado e a dor. A quem pode culpar os entes queridos que insistiram para que ela retornasse ao antigo eu entorpecido que seguia nos conformes, a quem ela pode culpar? Aquele novo eu emergiu como algo imprevisível, até radical. Quem quer ficar perto dessa pessoa? Quem quer ficar perto da verdade? Isso que é, você sabe? É, é uma coisa bem interessante. Quanto mais você estuda, mais a gente percebe o tanto de gente que vive uma mentira, né? Que dificulta muito para ela perceber que, às vezes, velhas falas, velhos hábitos fazem com que velhas frequências energéticas voltem e criem um ambiente ruim, né? Mas aí, quando você. E aí você fica naquela, falo de novo, não falo de novo, entre atrito. Mas aí, se você não está na disposição de ser você mesmo, algum dia na sua vida, você nunca vai viver, né? Percebe? Você vai viver na Matrix, sempre. Porque daí o que acontece? Você tem aquele ímpeto de mudar, e aí você volta, e aí você fica culpando o outro. Ah, eu fiz tudo isso por você, porque eu fiz tudo isso, eu sempre faço tudo e não sei o quê, não sei o... Quer dizer, não sai daquela frequência, entendeu? Ao passo de falar, ok, tudo certo, vamos fazer o agora, viver o agora e tudo certo. Mas isso é 99,99% das pessoas, porque está na frequência da mente, né? Naqueles hábitos mentais. O que realmente importa no final? Se você precisa do ambiente para lembrar quem você é como um alguém, o que acontece quando você morre e o ambiente se contrai e desaparece? Não. Você sabe o que some com ele? O alguém, a identidade, a imagem, a personalidade, a mão de cima, que se identificava com todos os elementos conhecidos e previsíveis da vida que estava viciado no ambiente. Pior de tudo, falando aqui, ó, isso é muito sério. Falando no lado espiritual, quando a pessoa tem o apego, quando ela perde a personalidade dela, que ela fica sendo isso, ela desencarna e fica ali, porque ela está identificada com o lugar, com o ambiente, com aquela rotina. Isso é terrível, né? Você pode ter sido a pessoa mais bem-sucedida, popular ou bonita, e pode ter tido toda a riqueza que necessitava. Mas, quando sua vida termina e sua realidade externa vai embora, todas as coisas externas já não o definem mais. Tudo se vai. Depende. O que resta é quem você realmente é, a mão de baixo, não como você parece. Tomara que seja assim para todo mundo, né? Que a pessoa fala, né? Mas muitas pessoas nem têm noção que desencarnam quando elas têm, sabe? Às vezes quando tem uma morte repentina, assim, né? Mas claro que não é o assunto, mas aí não é para todo mundo isso aqui, né? Tomara que seja, que nós estejamos mais evoluídos nesse sentido também, né? De desencarnar e ter aquela acordada boa. Quando sua vida terminar e você não puder contar com o seu ambiente externo para defini-lo, você ficará com aquele sentimento que jamais abordou. Você não terá evoluído como alma nessa existência, percebe? Porque você não se permitiu ser você. Por exemplo,
Se você teve certas experiências há 50 anos que o marcaram como inseguro ou fraco e se sentiu assim desde então, você parou de crescer emocionalmente 50 anos atrás. Se o propósito da alma é aprender com as experiências e ganhar sabedoria, mas você ficou empacado naquela emoção particular, nunca transformou a experiência em lição, não transcendeu aquela emoção, nem a trocou por qualquer entendimento. Enquanto esse sentimento ainda ancorar sua mente e seu corpo àqueles eventos passados, você jamais estará livre para se mover para o futuro. E se ocorrer uma experiência semelhante em sua vida atual, o evento desencadeará a mesma emoção e você agirá como a pessoa que era há 50 anos. E uma coisa que é muito importante, que aqui vocês vão falar, não, eu vou mudar, vou mudar, vou mudar. Se você fica empacado aqui, desse jeito aqui, a sua memória, que fica ali no seu oitava chakra, que faz parte do seu akasha, da sua história, essa memória fica viva. E ela vai buscar uma nova família para continuar daquele ponto aonde você estava parado. Então, o que vai acontecer? Até você ter a condição de falar, pera, vou sair desse lugar, entendeu? A consciência do eu. Se você não, se você ainda tem a imagem do seu velho eu, do falso eu, quando você desencarna, a sua mente vai buscar uma família para continuar essa história, né? Que é a lei do karma, que não é karma, é mental, é a sua escolha que vai continuar. Por isso que o Deus é perfeito, entendeu? Porque é como se você é um sonho de Deus, se você não se permite ser um sonho lúcido, um sonho bom, um sonho positivo, aquilo vai perpetuar até que você faça novas escolhas por você, pelas suas experiências. Então, isso é mais um fator ainda para a gente quebrar o hábito de ser a gente mesmo, né? Por isso a sua alma diz: preste atenção, estou informando que nada está trazendo alegria. Estou enviando demandas urgentes. Se você continuar a fazer esse jogo, vou parar de tentar atrair sua atenção e você retornará ao sono. Aí verei você quando a sua vida acabar. Ai, ai, ai. Ou melhor, eu verei você novamente quando você acordar. Isso sim, é preciso mais e mais sempre. A maioria das pessoas que não sabe como mudar pensa: como posso fazer esse sentimento desaparecer? E se a novidade de acumular coisas novas se esgota e não funciona mais, o que elas fazem? Miram coisas maiores, uma camada inteira acima de onde estavam, e a sua estratégia de evasão tornam-se vícios. Se eu consumir uma droga ou beber bastante álcool, isso fará esse sentimento desaparecer. Essa coisa externa vai produzir uma alteração química interna e me fazer sentir ótimo. Vou comprar bastante, pois comprar, mesmo que eu não tenha dinheiro, faz esse vazio desaparecer. Vou ver pornografia, jogar videogame, apostar, comer de montão. Isso tudo é para tentar calar a mente, né? Tudo isso é para tentar calar a mente. Crise de meia-idade, uma tentativa de criar uma nova identidade a partir do exterior. Vícios, jogos de computador, drogas, álcool, compras, jogos, pornografia. Como parecemos no exterior? Gente nova, coisas novas. Gente nova, clube social, romances. Coisas novas, carros, barcos, roupas. Novo corpo, cirurgia plástica, dieta, lugares novos, férias, a lacuna de identidade. Como nos sentimos por dentro? É terrível, né? E a internet, então, os Instagram da vida só aumentam. Só alienando. Essa são as pessoas cada vez mais no auto-julgamento, porque elas idealizam ficar igual a outra, por isso que todo mundo tá com aquelas caras tudo parecida, né? Isso. E com aquelas bocas desse tamanho e tudo mais. O que quer dizer isso, né, gente?
não tem personalidade, ela não se aceita como ela é, não se ama, não se vê, né? Isso o que, né? A gente tem que saber que nós somos um, né? Porque a lei da separação é que cria toda a dor no mundo. Mas esse um, cada um na sua singularidade, né? Como as células do nosso corpo. As células criam o um, que é o nosso corpo, mas elas têm vida própria. Elas têm tudo próprio, cada uma tem a sua função, cada uma tem a sua forma de funcionar. Assim somos nós, né? Nós fazemos parte do todo, do um. Cada um de nós é importante nesse todo, nesse um. Por isso que o que eu Sim, faço para mim, eu estou fazendo para você, o que eu faço para você, eu estou fazendo sim, para mim. verdade. Mas cada um tem que honrar aquilo que é. Como se diz, tem que dar conta de si, né? É, tem que honrar e saber que ela é importante sendo quem ela é, não tentando ser o que o outro é. Por isso que existem tantos cursos vendendo, né? Ah, o meu jeito de ficar rico, o meu jeito de ficar lindo, tudo bem. É uma fórmula que funcionou para aquela pessoa. Pode funcionar para dois, três, mas pode não funcionar para um montão de gente, né? Vai funcionar para dois, três por um tempo, depois ele vai adaptando o jeito dele fazer, né? É, Ninguém fica seguindo a mesma regra do outro a vida inteira. É adaptação. Por isso que tudo que a gente aprende, tudo aquilo que a gente lê, a gente tem que ir fazendo as uma, interpretações, né? as interpretações, e depois você vai fazer uma salada ali e vai Isso. ver qual prato que é o seu verdadeiro, né? Que É. você vai criar. Então é Gisele, isso, está na disposição. Oi? eu tenho na verdade, um questionamento. Essa questão de ser alguém, de escolher ser alguém, isso vem desde a infância, até pai, parente, mãe, já fala assim com a criança, ah, meu filho poderia ser que nem fulano de tal. Ah, meu filho Ih, poderia ser que nem ciclano. Então aquilo aí já vai comparação. crescendo na mentalidade. Algo que atrapalha o autoconhecimento de um indivíduo que está ainda em formação. Sim, mas Ivan, você percebe quanto nós somos privilegiados? Porque essa comparação cria na gente o quê? Uma rejeição, uma autorrejeição, um É verdade. autojulgamento. Você entendeu? E aí, Uhum. Uhum. quando você está nesse lugar, se não tem alguém que te ajude a se perceber, você fica uma vida infeliz, tentando ser alguém, agradar esse pai, essa mãe, e aí é onde a gente sofre a vida inteira. E quantas pessoas estão nesse lugar, né, Gevan? Aham. E é isso, a gente tem que estar na disposição. Eu sei por mim que como é que fala? Eu lembro quando eu fui né, cresci numa família católica, minha mãe sempre católica, sempre adorei, eu já fui freira em outras vidas, em três vidas minhas eu fui freira. Hum, Então, imagino que está encalacrado o catolicismo. E aí, depois que o meu irmão faleceu, eu conheci o espiritismo e comecei a me empolgar em estudar tudo aquilo. Meu Deus, eu tive que ir contra a minha família inteira. nossa. Tia, tio, lá, todo mundo no julgamento, entendeu? Sorte que eu falei, gente, tá tudo bem? O que que eu vou fazer? Uhum. Então é aquilo, porque né, o preconceito, não sabe o que é espiritismo, é macumbeira, agora vai virar macumbeira, tão boa, gente, nada a ver, né? E aí, mas é isso, é você estar na disposição e isso me trouxe coisas maravilhosas, eu fui galgando o caminho que a minha alma queria, você entendeu? E isso foi uma coisa muito boa para mim. Eu É, é. sempre ouvi muito a minha intuição. Eu sempre fui de fazer perguntas para Deus, me dar uma. Eu sempre fui de confiar muito nas percepções que eu tinha, que eu tenho, né? Legal. Então, Uhum. isso me trouxe mais facilidade. Ou não, quando eu não ouvia, eu me lasquei muito tempo.
Mas assim, e Ai, é meu Deus. aquilo, né? Ou você aprende ou você aprende, É, né? tipo assim, entendeu? Tipo assim. Mas aí não é Ai, todo eu mundo que super está na entendo. disposição de ficar dando a cara para bater para a vida, entendeu? Ah, tá, eu caí aqui, Verdade. vou levantar, vou fazer desse jeito agora. Agora vai, não deu? Ai, É, vamos de novo. Ai, vamos de novo, né? As experiências. Porque se verdade. sentar no beira do caminho e chorar, que nem o Roberto Carlos cantando, eu não posso mais ficar aqui a esperar. Lembra dessa música? Sentado à beira do caminho que ele cantava? Não, não é do tempo de vocês. Não, Mas eu cresci ouvindo Roberto Carlos, mas essa daí eu sei qual que é. Eu não sei cantar, viu? ai, minha mãe adorava, né? Então, vamos lá. Mas é muito interessante, né? A gente está no espaço de agora da permissão mesmo, de viver e falar, ok, o que mais é possível, que eu nunca É, considerei possível. Mas para isso, a gente não precisa destruir tudo que a gente criou, é verdade. porque Exato. quando você começa a viver esse mundo interno, que você começa a ficar mais em paz com você mesma, Hum. não é o mundo fora que vai mudar você, É a gente ah, que tá ali se né? permitindo, né? Sim, você vai criar coisas diferentes fora, tudo que vai trazer uma, né, um sabor maior, mas a alegria maior é interna mesmo. É interna, não tem. Enquanto a gente busca fora, é só, não tem mudança. Se a É, gente quer que algo fora mude para que a gente fique melhor, isso não vai acontecer. não vai acontecer, tá certo. Não, qualquer que seja o vício, as pessoas ainda estão pensando que algo externo fará o sentimento interno desaparecer. E lembre-se, temos uma inclinação natural para associar um fator externo que está fazendo aquele sentimento desaparecer a nossa química interna. E gostamos desse fator externo, por isso que as pessoas ficam viciadas, né? Nessas coisas que ele falou aqui. E gostamos desse fator externo, se ele nos faz sentir bem. Desse modo, fugimos do que nos faz sentir mal ou ter dor e migramos para o que nos faz sentir bem e confortáveis ou traz prazer, que vai criar mais dor depois. Como o entusiasmo que as pessoas obtêm de seus vícios estimula continuamente os centros de prazer do cérebro, elas conseguem uma enxurrada de substâncias químicas a partir da emoção da experiência. O problema é que, cada vez que apostam, enchem a cara ou jogam online, até altas horas, elas precisam de um pouco mais na próxima vez. O motivo por que as pessoas precisam de mais droga, mais compras, mais romances, é que o jato químico criado a partir dessas atividades ativa os receptores externos de células que ligam as células. Mas, se os receptores são constantemente estimulados, ficam dessensibilizados a desligarem. Assim, precisam de um sinal mais forte, um pouco mais de estímulo para serem ligados da próxima vez. É preciso uma substância mais forte e mais poderosa para produzir os mesmos efeitos. Desse modo, agora você precisa apostar 25.000 em vez de 10.000, porque do contrário não há emoção. Quando uma gastança de 5.000 em compra já não faz mais nada, você precisa estourar 2 cartões de crédito para ter a mesma onda novamente. Tudo isso para fazer com que a sensação de quem você realmente é desapareça. É preciso continuar fazendo mais, com mais intensidade, de tudo o que faz você, de tudo o que você faz para obter o mesmo barato. Mais droga, mais álcool, mais sexo, mais apostas, mais compras, mais TV. Você entende a ideia? Você entende a ideia? Com o tempo, ficamos viciados em algo para aliviar a dor, ansiedade ou depressão em que vivemos diariamente. Infelizmente, quando as pessoas vão ao médico, às vezes porque ela percebeu, olha só que coisa que é quando você não tem uma consciência, né, desse campo mais ser. A pessoa às vezes percebe uma emoção de outra pessoa, compra aquilo como dela,
acha que está ansiosa, vai ao médico, o médico começa a medicar essa pessoa, e aí essa pessoa vai entrando numa depressão. Por quê? Porque ela não conseguiu identificar esse sentimento e ela acaba, porque a ansiedade, com o tempo, se ela não é percebida, não é trabalhada, ela se torna uma depressão, né? Porque a ansiedade que eu estava no futuro, se não é trabalhada, esse futuro vai se tornar o meu passado, vai se tornar uma depressão. Eu vou ficar Sim, Gisele. viciada naquele sentimento. Gisele, isso daí também tem a ver com mimetização ou não? Você acaba mimetizando. Sim, se você está com Sim. uma pessoa há muito tempo e você começa a mimetizar, as moléculas estão se conversando. Por isso que aquela Sim, frase, a quem pertence isso? Você sim. sai de uma frequência. Porque É. quando você está muito, se torna uma simbiose, por Uhum. exemplo, a filha casa e a mãe está sempre na casa dela metendo pitaco e vai fazendo, e a pessoa não percebe e o marido não aguenta mais aquela intromissão e a pessoa não percebe. E o que acontece? Aí o cara separa da moça, a moça sofre e a mãe fala: Ai, falei que ele não prestava, não sei o quê, blá, blá, blá. Entendeu? E aí o que que acontece? E aí ela vai, o sentimento nem era dela, ela não se percebeu, isso vários casos, né? Vários casos. E Nossa, assim a vida vai, que a vida passa, gente, a gente percebe, os corpos percebem. E a gente, se a gente não se percebe e não identifica que aquilo não é seu, você cria e você, claro que sim, porque você é, começou a né? prestar atenção naquilo, entendeu? Tudo Entendi. aquilo que eu Obrigada. foco expande, né? Sim. É. Ai, com o tempo, ficamos viciados em algo para aliviar a dor, a ansiedade ou depressão em que vivemos diariamente. Isso está errado? Não, realmente. A maioria das pessoas faz essas coisas porque simplesmente não sabe como mudar a partir do interior. Seguem um impulso inato de obter alívio de seus sentimentos e inconscientemente pensam que a salvação vem do mundo exterior. Jamais lhes foi explicado que utilizar o mundo exterior para mudar o mundo interior piora a situação, só aumenta a lacuna, né? Só vai Não, aumentar o quê? O vazio dentro dela. vazio, justamente. Esse vazio que a gente sente Uhum. só pode ser preenchido pela gente mesmo. Se você sente um vazio, a única coisa que vai preencher você é você. É o seu ser infinito, é a conexão com a sua essência divina. Fora isso, não tem o que preenche. Você nunca vai conseguir se ver. Eu sei isso porque eu tenho uma cliente que já Ah, faz tempo que eu atendo, que está nesse. Ela não consegue se ver, ela é uma mulher linda, mas está aham. sempre naquele lugar, inteligentíssima, estuda, 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 mas não se permite sair desse lugar. E aí você fala o quê? É uma escolha. É uma escolha, por quê? Mas o medo, muitas vezes, fala mais alto do que uma vontade de mudar, Justamente. Aham. entendeu? E as Sim. pessoas acreditam que o medo é como se fosse uma entidade, um ser, alguma coisa. Elas não conseguem entender que é um pensamento Uhum. somente, É a mente, né? entende? É Uhum. aquele negócio de você ousar. Ah, mas e se não for bom? Se eu deixar o certo pelo duvidoso e não for bom? Eu falei, gente, esse certo já está destruindo, É. mas não quer largar. Então, é aquela coisa, né? Se você não se permite viver, você não vai viver, você vai sobreviver apenas, Nossa, né? José, eu já fiz muita merda por causa de medo. Quem não fez? Quem não fez? Não é só você. Ah, Quem não fez? Olha, tem um ser extraterrestre entrando aí. é isso mesmo. Nossa, Então, e Daniel falando. digamos que a nossa ambição na vida seja obter sucesso e acumular mais coisas.
Quando fazemos, reforçamos quem somos sem jamais abordar como realmente nos sentimos. De novo, quando fazemos, reforçamos quem somos sem jamais abordar como realmente nos sentimos. Reforçamos quem acreditamos que somos, porque nós não Olha, somos nosso falso eu, né? Aqui ele fala muito de quem é, quem somos, não. Isso não é você. Tudo isso aí não é você. É o seu falso eu, é o seu ego, né? Aquilo que foi criado desde que você nasceu, os paradigmas, as programações, mas não é você. A partir do momento que você precisa quebrar o hábito de ser esse falso eu, né? Aí você começa a ter aquela paz gostosa, você começa a perceber quem você é, aí você se dispõe a falar, não, isso eu não quero fazer, isso agora não, e agora não quero, não, aquela pessoa, tudo bem, não estou mais, entendeu? Eu estou na disposição de fazer escolhas daí conscientes. Essa é a coisa boa. Quando a gente é, fala que você começa a ser mais seletivo na sua vida, né? Você vai buscar aquilo que te dá para ser, aquilo que não me acresce, aquilo que não me acresce não me convém mais. Então, esse é bem legal. interessante. É, Chamam isso de ser possuído por nossas posses. Somos possuídos por objetos materiais e essas coisas reforçam o ego, que precisa do ambiente para se lembrar de quem é. Isso é quando a gente é muito, quando você identificado com a mente. Quando a pessoa acha, quando você pergunta assim, quem é você sem seus pensamentos, sem sua mente? Você fala assim, oh, peraí, deixa eu pensar. né? Não sei. Sim, porque, gente, olha, uma coisa muito importante isso, né? Se a mente é uma ferramenta que foi nos dada, quem sou eu que estou usando essa ferramenta? Olha só, quem sou eu que estou usando, ou melhor, quem sou eu que estou sendo usado por essa ferramenta? Percebe? A gente já falou sobre isso. Se eu Você já paro para falou. perceber, se eu paro para perceber meus pensamentos, meus hábitos, tem alguém que está observando isso. Esse alguém sou eu. Quem sou eu? Ai, de dar nó na cabeça agora. Fica com esse nó com Dá, vocês. dá não, dá não. Nó? Porque eu tô pessoalmente assim, essa parte aqui do livro está muito aquilo que a gente conversou na nossa sessão. Sim. Mas isso acho que está na fase de todo mundo, viu, Nina? Não é só Meu sua, é Deus! de quem está vivendo. Isso é constante, né? Gisele, mas eu fico pensando assim, bom, tudo bem, é um auto-julgamento. Eu tenho 46 anos. Eu sempre fui tão questionadora, mas ao mesmo tempo eu fiquei vivendo a vida muito no piloto automático durante muitos anos, né? Sim, mas é que quem questionava aí era a sua mente, não era o seu ser, É. entendeu? Hoje eu Porque reconheço. sempre esse questionamento seu, com certeza, era muito no julgamento, Sim, né? Esses é, questionamentos eram julgando ou você mesma, ou pessoas, ou situações. sim. Por que isso? Por que isso aconteceu? Por que ela é assim? Por que fulano é assado? Por que aquela lá? Sempre fora, sempre fora, Aham, sempre fora, sempre fora. sim. Então, você percebe? Esses questionamentos eram o quê? Implantes distratores da mente. Uau! A mente usa distrações para que Hum, você não veja quem realmente você é, para que você não perceba que ela está te dominando. Isso são implantes distratores que distraem você, né? Como esses vícios que ele está falando aqui. São sim. os implantes distratores, né? Nossa, meu Deus do céu. E é muito Eu fico interessante. pensando assim, a humanidade hoje, né? Frente a 2 anos de pandemia, tanto que as pessoas ficaram voltadas, muitas pessoas, à internet e ao que a internet produz de conteúdo.
Olha Sim, só, que sim. grave. Não consegue fazer uma filtragem, né? Vai só recebendo e acreditando, recebendo, e acreditando, recebendo, e acreditando. E nós ainda, os brasileiros, não só nós, você percebe como uma coisa assim, entrando agora um pouco nessa política que está acontecendo. As Aham, pessoas, as máscaras caíram. A gente começa a ver pessoas que você fala assim, nossa, mas por que essa pessoa pensa desse jeito? Gente, eu jamais imaginei que essa pessoa pensava isso, né? sim, Ou assim uma sem noção do que é, do que vai trazer mais alegria para todo mundo, né? Eu tô sim, só vendo o meu umbigo, o que eu vou ganhar. E você fala assim, gente, né? E aí é bom, gente, isso é bom, é ótimo. Por quê? Porque a gente tem mais possibilidades de ser, a gente consegue aí falar assim, poxa, agora eu, né, quem conseguiu tá mais, fala assim, peraí, agora eu vou prestar sim. mais atenção naquilo que eu Tem tô que ser, vendo, ué. naquilo que eu tô comprando, em como eu tô vivendo, com quem eu tô vivendo, como é Sim. que as coisas funcionam, tudo isso, Uhum. você percebe que é para trazer uma consciência maior? Uma Amém, coisa né, veio Gisele? depois da outra. E o Sim, negócio está fervendo, e as pessoas estão se posicionando de uma maneira pacífica, né? E é uma coisa assim, lindo. Se vê a unicidade, tanto de um lado quanto do outro. Daí se vê, poxa, né? Tá é, certo, tá tudo certo. Mas aí o que que é o maior desafio nosso? É estar na permissão das coisas justamente. serem o que são, sem entrar no julgamento. Senhor, né? Daniel, e aí, eu tô falando que, ai, não Oi. deixei ele entrar, é você que tá de host. E aí você fica nessa, né? Mas isso tudo é pro bem, nada. Tudo é para a consciência. Eu acredito nisso, Eu acredito, tudo é para uma expansão, né, né? acho. E as coisas, por mais, né? Depois do caos, sempre vem a mudança, né? Sim, eu acredito, E é fantástico tudo isso, né? é verdade. Peraí. Tá. E o que acontece quando os viciados não conseguem obter mais? Ficam ainda mais furiosos, mais frustrados, mais amargos, mais vazios. Podem tentar outros métodos, acrescentar jogos à bebida, acrescentar compras ao escapismos com TVs e filmes. Eventualmente, no entanto, nada é suficiente. Os centros de prazer recalibraram-se e a um nível tão alto, quando não há alteração química vindo do mundo exterior, parece que o viciado agora não consegue mais encontrar alegria nas coisas mais simples. E aí muita gente se mata, né? O ponto É, é, felicidade verdadeira não tem nada a ver com prazer, pois se basear em se sentir bem com coisas intensamente estimulantes apenas nos deixa mais distantes da verdadeira alegria, da essência, né? nossa, Né? é Se verdade. você já sentou num gramado para prestar atenção na folha da árvore, aqueles passarinhos cantando, aquilo traz uma, uma expansão tão grande dentro da gente, né? E tem pessoas que nem reparam na lua, que nem ouvem passarinho cantar, porque elas estão tão Né? absortas no trabalho inteiro, 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 né? Que não. Justamente. E é aquela coisa, né? A maior lacuna, vício emocional. Isso é. Não pretendo diminuir a severidade dos danos causados pelo que mencionarei vagamente aqui como vícios materiais, em drogas, álcool, sexo, jogos, consumismo, em que mencionarei mesmo. Esses problemas geram grandes prejuízos a numerosas pessoas que sofrem deles e aos que amam e trabalham com esses viciados. Embora as várias pessoas que vivenciem esses e outros vícios possam utilizar as etapas descritas nessas páginas para superá-los, vistos que são uma parte dos três grandes, foge ao escopo desse livro lidar
especificamente com esses tipos de vícios. No entanto, é imperativo compreender que por trás de cada vício existe alguma emoção memorizada que dirige o comportamento. E sempre, sempre, 99,9999%, esses sentimentos vêm de uma baixa autoestima, de uma pessoa, Uau! de uma pessoa que não se vê, que não se ama, né? De um falso eu. E aqui, o que não foge ao escopo desse livro é, de fato, seu principal propósito. É ajudar as pessoas a quebrar o hábito de ser elas mesmas, quer visualizem esse eu como viciado em álcool, sexo, jogo, consumismo, etc., ou como cronicamente solitário, deprimido, raivoso, amargurado ou fisicamente indisposto. Ao pensar na lacuna, possivelmente você diz para si mesmo, bem claro, que escondemos nossos medos, inseguranças, fraquezas e nosso lado obscuro das outras pessoas. Se dessemos rédea solta para expressar livremente todas essas coisas, provavelmente ficaríamos além do cuidado que os outros têm por nós, para não mencionar os cuidados que temos por nós mesmos. Ficou meio bagunçado isso aqui. Deixa eu ver de novo. Bem claro que escondemos nossos medos, inseguranças, fraquezas e nosso lado obscuro das outras pessoas. Se dessemos rédea solta para expressar livremente todas essas coisas, provavelmente ficaríamos além do cuidado que os outros têm por nós, para não mencionar os cuidados que temos por nós mesmos. De certa forma, é verdade. Mas se vamos nos libertar, isso significa que temos que confrontar o verdadeiro eu e trazer à luz o lado sombrio da nossa personalidade. É interessante esse negócio, né? Da sombra e da luz. Porque a maioria de nós não quer olhar para a sombra. A gente faz de conta que não existe, a gente quer sempre ser bonzinho para ser Sim, aceito. E aí, quando mais a gente vai acumulando isso, aí essa sombra começa, né? Eu não gosto muito de usar esse lado, não, mas faz parte, né? Essa polaridade que a gente tem ali dentro, ela vai tomando um tamanho enorme dentro de nós, né? Eu vejo dentro o que eu estou passando comigo, eu observo muito que é isso. Eu, desde criança, né, tive uma infância muito doída, eu fui acumulando aquelas dores, tentando salvar as dores da minha mãe, das minhas irmãs e de tudo aquela coisa, tentando consertar a vida de todo mundo. Eu criei uma fibromialgia, né, lógico, somatização, e depois dessa fibromialgia eu acabei acostumando com a dor, até que isso chegou num extremo tamanho que o meu corpo deu um tilt. Ó, filha, ou você acorda e se olha e sai desse lugar, ou adeus, muchacho, entendeu? Então agora você está naquele lugar de ficar revendo, retirando, porque são camadas e camadas e camadas. Gente, a gente tem 4 verdade. trilhões de memórias na nossa caixa. Você já imaginou o que é isso? É, É só de imagina. agora. O de agora é um acúmulo que nós ainda somos pessoas privilegiadíssimas, né? Que fazemos parte de 2, no máximo 5% da população do mundo. Já pensou o que é isso? Então, tem gente que fala que é até Ok. menos, né? Mas tudo bem. É bem menos. Eu Vamos acho. ser mais, vamos ser bonzinho aqui. Então é isso, sabe? E assim, um fator muito importante. Eu percebi algo em mim. Eu não sei se ele vai citar isso aqui ou não, que eu não lembro mais, faz tempinho que eu li esse livro. Eu descobri algo em mim, eu consegui perceber algo em mim, ok. Isso já não faz mais, eu não quero mais ser isso. Me Seja gentil com você, porque se você percebeu, você já não é mais assim. Assim como o nosso corpo, a cada 24 horas, a cada segundo, o nosso corpo já não é mais o mesmo. Morre Verdade. uma célula, tá nascendo outra.
Só que Sim. assim, para que o nosso corpo siga essa expansão, eu tenho que ser Uhum. gentil comigo. Porque assim, quando uma célula morre, está morrendo, e a outra está nascendo, essa célula velha passa a informação para a célula nova. A gente já falou sobre isso bem atrás. Por isso que a gente envelhece, por tudo que a gente tem de crença, né? Cada ano que passa, ele fica mais velho. Que ódio dessa frase, né? Porque o nosso corpo, ele não foi feito, gente, você acredita? Ele não foi feito para envelhecer rápido desse jeito. Nosso corpo foi criado para viver 200 anos, 300 anos, com a capacidade que ele tem de se auto-modelar, Regenerar. se É. auto-regenerar, de se auto-curar, entendeu? Sim, verdade. Então, Ah, o que que o corpo é uma acontece, potência. então? Eu preciso, quando eu vou mudando o meu velho hábito, o que que acontece comigo? Eu vou ficando mais alegre, eu rejuvenesço, porque, percebe? As pessoas falam, nossa, parece que você está mais nova, né? Você não envelhece. Eu escuto muitas pessoas falarem isso para mim. Graças a Deus, É, ainda você amém. não envelhece, né? Parece que os anos não passam para você. Mas é aquilo, quanto mais você vai se reencontrando e sendo gentil com você, de não carregar as culpas, que esse é o grande problema nosso, carregar as culpas e os julgamentos. É Não, tá verdade. tudo certo, tá tudo certo, tá tudo certo. Permissão. Porque se nós estamos aqui experienciando, essa experiência não foi boa, hoje eu estou numa nova experiência. Eu só tiro o que foi bom daquela, né? Porque o bom é aquilo, tá? Eu não vou fazer isso diferente, não vou fazer isso de novo do mesmo jeito. Eu vou fazer diferente. Como eu posso olhar para tudo e para mim de uma forma diferente? A gentileza em primeiro lugar, né? Agora, você tem que ver se essa gentileza é verdadeira, porque às vezes no seu campo ainda está um auto-julgamento que a outra pessoa que está do seu lado começa a te julgar, começa a falar coisas que você não gosta. Ainda está reverberando algo, mas tudo bem, né? É você perceber aquilo e você fala assim: opa, peraí, se ele está falando comigo desse jeito ainda, é porque eu ainda estou vibrando nesse lugar. Sim. E mais, o que eu posso mudar em mim para que tudo mude, né? Isso é um fato legal, porque o propósito da minha vida sou eu, É, né? justamente. Uhum. E não é ser egoísta, isso é ser você, é diferente. É, justamente. E É. tem que ser assim, né, Gisele? A gente tem que se colocar em primeiro lugar, porque, pô, você está Sim, aqui, sabe por quê? Porque se eu não me der o direito de ser eu mesma, eu nunca serei a contribuição genuína que eu vim ser nesta realidade, justamente. Justamente, você nunca vai entendeu? conseguir contribuir, até porque você vai estar se limitando, você não vai estar expandindo, É, e vai né? estar mimetizando o outro, Sim. né? E aquilo começa a se tornar pesado para você, Aí, né? aí que começa a ansiedade, a depressão, os vícios. Justamente porque sua vida você está vivendo em mentira. Sim, Onde tem ansiedade, depressão e angústia, lá, tem mentira no meio. sim. Mentira que você conta para você mesmo. É, aí a Essa é nossa a pior própria mentira. intuição entra em choque, em xeque-mate com a mente, fala assim, Sim, ó, não, eu não quero isso aí que, por isso que tem essa reação da tristeza, de se sentir vazio e tudo mais que a gente, você, que a gente atende pessoas assim que têm histórias que falam isso para nós, né, Gisele? Ah, minha vida não faz sentido, mas é é. porque está se chocando ali a mente com a intuição. Aí fica naquele cabo de guerra. Quando a vida não faz sentido, às vezes nem tá nessa briga, tá na mente total ainda, né? Ela ainda tá buscando algo fora. Ela quer que algo Justo, fora traga para ela isso. Ela não justamente. consegue entender que isso é só quando ela ir para dentro que vai preencher.
Oi, chegou bem? Achei Ah, bom. achei um Então, vamos fofo. lá. Se esperamos que algo de fora nos faça felizes, não estamos seguindo a lei quântica. Estamos confiando no exterior para mudar o interior. Se estamos pensando que assim que formos ricos para comprar mais coisas, ficaremos mais felizes, entendemos ao contrário. Temos que ficar felizes antes de a abundância aparecer. E quando você se torna feliz, a abundância aparece mais rápido. Você pode conseguir abundância não, você pode conseguir dinheiro, porque abundância é do ser. Abundância é quando você é grato ao garfo que você usa, a caneta que você usa, que você consegue perceber que você é rico porque você tem isso. Isso é abundância. Quando você consegue perceber os amigos, as pessoas, o gato, o cachorro, isso é abundância, não é Verdade. riqueza, né? A riqueza vem mais rápido quando você é abundante. Quando você já é abundante, quando você se torna, quando você é, né? Porque você precisa ser para ter, né? Esse que é o negócio. E todo mundo que fala da lei da atração, que conseguiu alguma coisa, foi a hora que deu esse start, assim, foi a hora da aceitação de si mesmo. Todos que conseguiram se ver e conseguiram saber que eles podiam sim criar uma vida diferente, não importa o julgamento dos outros. Entendeu? Quando elas foram fiéis a elas mesmas. Foi aí Certo. que elas tiveram o tchan, O tchan, né? né? É interessante. É, o que acontece quando os viciados não conseguem obter mais? Ficam ainda. Ah, bom, não, já foi aqui. Peraí. Onde você tá, Gi? Ah, não, tá certo aqui, ó. Ah, não, ele repetiu aqui, meu. O que acontece quando os viciados não conseguem obter mais? Ficam mais frustrados, mas lá, lá, lá. Acrescentar jogos à bebida, acrescentar compras à TV, lá, lá. Eventualmente, no entanto, nada é suficiente. Os centros de prazer recalibram-se a um nível tão alto que, quando não há alteração química, não, eu já li isso aqui. O mundo exterior parece que o viciado agora não consegue mais encontrar alegrias nas coisas mais simples. Não, isso aqui já foi. Eu já Já estou na foi, outra Gi? página. É aqui, peraí. Eu Eu tô tô aqui aqui, eu voltei procurando, para ué. lá, peraí. É aqui, ó. De certa forma é verdade, mas se vamos nos libertar, isso significa que temos de confrontar o verdadeiro eu e trazer à luz o lado sombrio da nossa personalidade. A vantagem do sistema de emprego é que você pode confrontar seus aspectos mais sombrios sem trazê-los à luz da sua realidade diária. Você não precisa voltar na dor. Você não precisa chegar no local de trabalho ou numa reunião de família e anunciar: Ei, pessoal, escutem aí. Sou uma má pessoa, pois por um longo período de tempo fiquei ressentida com meus pais por terem dedicado tanto tempo ao meu irmão caçula, enquanto eu percebia que minhas necessidades eram negligenciadas. Portanto, agora sou uma pessoa realmente egoísta, que anseia por atenção e precisa de gratificação instantânea para parar de se sentir tão ama de não, né, não amada, inadequada. Já pensou se a gente tivesse que fazer isso? Em vez disso, na privacidade da sua casa e da sua mente, você pode trabalhar na extinção de aspectos negativos do seu eu e substituir essas características, ou pelo menos, metaforicamente, reduzir o papel que desempenham em permitir apenas uma aparição breve e ocasional, por outras mais positivas e produtivas. Por isso que uma terapia energética funciona mais rápido, né? Porque Justamente. vem a consciência e você vai tirando aquela carga emocional daquelas memórias, né? Vai É, ajudando a pessoa a se desfazer daquela carga emocional. Quero que você esqueça os eventos passados que validam as emoções que memorizou e que se tornaram parte da sua personalidade. Seus problemas jamais serão resolvidos por análise enquanto você ainda estiver emaranhado nas emoções do passado.
Examinar as experiências ou reviver o evento que criou o problema apenas trará as antigas emoções e um motivo para se sentir do mesmo modo. Quando tenta resolver sua vida dentro da mesma consciência que a criou, você descarta o exame da sua vida e dá desculpas para nunca mudar, né? Por isso que o É. Einstein falava, você nunca pode resolver um problema na mesma frequência que o criou, né? Em vez disso, vamos simplesmente desmemorizar nossas emoções autolimitantes. Uma memória sem carga emocional é denominada sabedoria. É isso aí, quando você tira só o bom, você não fica mais preso às emoções daquela memória. Sim, Você sim, só tem aquilo como uma experiência, sim, né? é Aí verdade. olhamos em retrospecto, de modo objetivo, e vemos o evento e quem estávamos sendo sem o filtro das emoções, da emoção. Se tratamos de desmemorizar o estado emocional ou eliminá-lo com o máximo da nossa capacidade, obtemos a liberdade de viver, pensar e agir independentemente das restrições ou limitações daquele sentimento. Assim, se uma pessoa renunciasse à infelicidade e seguisse sua vida, entrasse em um novo relacionamento, conseguisse um novo emprego, mudasse para uma nova cidade e fizesse novos amigos e depois examinasse o evento passado, veria que o episódio proporcionou a adversidade necessária para ela superar quem era, se tornar uma nova pessoa. Sua perspectiva mudaria simplesmente por ver que conseguiu de fato superar o problema. Fechar e até mesmo eliminar a lacuna entre quem somos e como nos apresentamos para o mundo é provavelmente o maior desafio que todos nós enfrentamos na vida. Vamos ver aqui. Fechar e até mesmo eliminar a lacuna entre quem somos e como nos apresentamos para o mundo é provavelmente o maior desafio que todos nós enfrentamos na vida. Eu acho assim, ó, como nós achamos que temos que nos apresentar para o mundo, né? A É, gente sempre dentro a de gente uma emoção, idealiza, né? porque está sempre fora, você sempre quer, como é que fala? Deixar alguém de fora feliz. Esse é o grande erro nosso. A gente quer sempre que o outro nos veja de uma maneira boa. Eu quero ser bonzinho, eu quero ajudar, né? Ser sempre Uhum. aquela pessoa certinha, né? O certo, errado, o bom e mal, Adequada, uma pessoa adequada. adequada, você não quer ser julgada, né? E É, aí é que a gente cria todas essas cacas na vida da gente. verdade. Quer denominemos viver de forma autêntica, conquistar a nós mesmos ou dar, entre aspas, dar jeito de fazer as pessoas nos aceitarem como somos, isso é algo que a maioria deseja. Mudar, fechar a lacuna deve começar de dentro. Todavia, com excessiva frequência, a maioria de nós só muda quando encara uma crise, um trauma ou um diagnóstico desencorajador de algum tipo. Porque assim, para você mudar um paradigma, você só muda. Ou você muda pela repetição, pela vontade genuína, repete, repete, repete aquilo, ou pelo o estresse de um choque emocional. É assim que se muda. É as duas formas de mudar um paradigma. Ou é pela repetição, né, por uma escolha, e você vai repetindo o oposto, né, daquilo, né, da polaridade, ou é por um choque emocional. É simples assim. A maioria de nós vai até o limite para que o Aham, choque emocional aconteça, é, né? Até a hora que a corda começa a espanar, daí não tem mais jeito. verdade. Essa crise geralmente aparece na forma de um desafio, que pode ser físico, digamos, um acidente, uma doença. Emocional, ele teve um acidente gravíssimo. Emocional, a perda de alguém que amamos, por exemplo. Espiritual, quem sabe uma série de contratempos que nos faz questionar nosso valor e como o universo opera. Ou financeiro, a perda de um emprego, talvez. Note que todos giram em torno de perder algo. Por que esperar a perda ou trauma ocorrer e ter o ego arrancado do equilíbrio devido
a esse estado emocional negativo? É claro que quando uma calamidade incide sobre você, é preciso agir. Você não pode tratar do mesmo caso como de costume, como você cai, como diz a expressão de joelhos. Por isso que quando acontece algo assim, a mente permite usar uma energia diferente, porque o ego está correndo o risco de morrer. E ele não quer morrer. Sim. Aí ele lembra do plano B, C. Daí ele faz um plano B para você, mas depois ele vai tentar voltar de novo à cena, entendeu? Aham, sim. Nesses momentos críticos em que realmente ficamos cansados de ser derrotados pelas circunstâncias, dizemos: Isso não pode continuar, chega, né? Quando se dá aquele grito, chega! Não importa o que seja necessário ou como me sinto, corpo. Não importa o quanto demore, tempo. Não importa o que está ocorrendo em minha vida, ambiente. Eu vou mudar. Tenho que. Ainda está na mente. Podemos aprender e mudar em um estado de dor e sofrimento, ou podemos fazer em um estado de alegria e inspiração. Isso quando você faz a repetição, né? Quando você quer mudar. Não temos que esperar até ficarmos tão desconfortáveis que nos sentimos forçados a sair do nosso estado de repouso. Acho que eu vou parar Justamente. aqui, né? Já são 10 horas. Isso. Como se a gente não precisa sofrer, né, para. Não, mas acontece que às vezes, olha só Ah, como a gente é. A gente está tão programado a ser para o outro, ah, porque quando a gente percebe o quê, né? O ser humano, essa realidade aqui, ela, a nossa mente, ela é negativa, né? A nossa mente é insana. sim. Se a gente, e quando agora se percebe, quando a criança é pequenininha, ela não percebe que ela sofre. Ela começa a perceber o sofrimento quando ela tem uns 6, 7 anos, quando ela começa a usar o lobo frontal, quando ela começa a aprender a pensar, né? Enquanto ela só está recebendo no subconsciente, ela não percebe o sofrimento, a criança, né? Ela Certo. sofre, ainda está ali. Mas aí, a hora que ela começa a aprender a pensar, ela Ela vai criar racionaliza sofrimento, aquilo, né? sim. Por quê? Porque quando ela começa a pensar, a criar os próprios pensamentos, ela vai buscando, né? Vai buscando os downloads lá, ela vai buscando todos os arquivos dentro Sim. do subconsciente. E aí que ela começa a criar a falsa autoimagem, o autojulgamento, né? Onde ela começa a perceber que a mãe dá mais atenção para o outro do que para ela. Quando ela é pequenininha, ela não percebe muito isso. Ela vai percebendo depois de um tempo. Mas só que as memórias estão lá. Embora ela não sofresse naquela época, mas ela via, ela percebia, ela recebia, né? Então é Sim. isso que acontece. E só que assim, quando a gente opta por uma mudança, eu tenho que ser mais ainda amorosa comigo, mais ainda conectada com essa vontade de mudar, com esse desejo de mudar, com esse desejo de criar uma realidade diferente, para que eu consiga manter essa frequência de estar olhando para a direção aonde eu quero ir. O erro é a gente querer ir para frente olhando para trás, né? Eu quero ir Sim. para frente, mas eu estou olhando no passado. Sim. Eu quero algo bom, mas eu estou olhando para aquilo que eu não quero, Olhando né? e carregando aquela Perceba, carga, né? percebe, ó. Eu Da quero um carga relacionamento pesada. novo, mas eu ainda estou olhando lá. Eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu não quero aquilo. O que que eu Aham. vou criar? Eu vou criar aquilo, aquilo e aquilo. Onde está a minha atenção? Aonde está a minha atenção é onde eu vou criar. É Tudo verdade. aquilo que eu dou a minha atenção, aquilo expande. Nunca Então, esqueça disso. Aonde eu estou colocando a minha atenção é aquilo que vai expandir, porque a minha frequência está ali. Eu posso estar falando uma coisa aqui, mas aonde eu estou pensando é aonde está vibrando.
aonde eu estou com a minha crença, onde eu estou acreditando. Ai, eu quero comprar um carro novo, mas eu não tenho dinheiro. Lá dentro tá falando, mas Uhum. você não tem dinheiro, você é louco? Como é que você vai comprar um carro novo? Você não tem onde cair, Sim. tá cheio de Uhum. dívida, tá cheio de boleto para pagar. Entendeu? O que que é isso? É a Uhum. mente. O ser infinito está querendo carro novo, porque ele viu, aquele expandiu. Ai, que coisa linda, eu quero. Mas a mente fica lá, não. Aham. Mas aquilo é assim, é coisa. Mas a gente, o medo não deixa a gente ter essa coragem. Quando você dá o primeiro passo, o Uhum. universo começa a dar a condição de você ser aquilo que você sonha. Você entendeu? Mas Entendi. é assim, tem que ser verdadeiro. Aquilo tem que realmente expandir para você. Aquilo tem que ser verdadeiro, genuíno. É agora, é a hora, tal, pá, mete bronca, entendeu? Eu não posso é resistir, né? Quando É, eu quero criar uma realidade a todo custo, não dá certo, porque o é, tempo e o espaço tá na mente. Se eu sonho e eu confio e eu vou fazendo a minha parte, as coisas começam a abrir, começa a acontecer. Eu sei, gente, eu sei, é vivência, né? Nessa experiência que eu tô saindo agora, graças que graças a essa Deus. experiência de saúde, Graças a Deus, você está melhorando. eu estava deitada uma noite, eu tenho certeza que aquela hora eu ia desencarnar. Eu tive uma sensação assim que o meu eu falou: você escolhe agora ou nunca, sabe? Eu dei um pulo da cama, eu tava horrível. Eu dei um pulo da cama e dei um grito, não! Sabe aquela coisa assim? Eu fiz uma Sim, escolha naquele momento. É essa coisa que faz com que tudo mude. Já imaginou o que é isso? Não, não, não e não, não. Você entendeu? E assim, a vida da gente tem que ser isso. Se você quer algo azul, porque o verde não está funcionando mais, você fala não pro verde, fala, ó, tudo bem, tchau. olho, agradeço e Uhum. solto, né? Solto. Eu vou ficar com o azul agora. O verde já não me agrega mais, né? Mas eu estou falando isso nos hábitos. Sim, Continuar fazendo isso não está me trazendo alegria, mas eu estou insistindo, estou insistindo, estou insistindo. Entendeu? Não verdade. adianta. E é isso, gente. Foi bom Gratidão. hoje, hein? Alguém quer falar alguma coisa? Foi Eu só tenho a maravilhosa a aula. agradecer. Fala É? aí, Jéssica. Não, foi maravilhosa a aula. Nossa, estou aqui babando. E aí, Givan? Perfeito. Que bom. Você sabe que eu estou fazendo parte agora de um cara que eu sempre adoro ele, que ele ensina física quântica, e eu estou num grupo de estudo deles. E aí você começa a ver a pessoa, você fala assim, e aí o grupo tá ali, e eu ia falar alguma coisa, eu falei assim, não, eu não posso falar isso aqui, porque eu já estou lá na frente. Eu não posso falar isso aqui, que eu vou passar por cima do professor. Olha que coisa. Era uma coisa que veio, mas veio uma consciência para mim além do nível que eles estavam ali. E eu Sim. ia, eu ia pôr aquilo, e eu fiz uma pergunta para mim mesma tão rápido que ele falou: não, não cabe, não fala. Você entendeu? Sabe? Não, porque de repente, né, é aquilo assim, nossa, eu vou querer aparecer aqui. Às vezes a pessoa fala, nossa, que fala é essa que ela vai entrar aqui, né? Então você fala assim, não, não, não e não. Eles estão nesse tipo de fala, então tá tudo certo. Foi tão rápido. A consciência veio assim, eu queria trazer um pouco mais de esclarecimento, mas eles ainda não estavam. Você entendeu? Aqui a conversa que a gente tem Entendi. aqui, ele fala assim, viu? Faça uma pergunta somente. A quem pertence isso? Não cabia ali, você entendeu? Assim, de você trazer uma facilidade maior, ainda estava aquilo. Ai, a gente tem que fazer isso, tem que fazer, tem que. Tá bom, tá bom. Tô. Tipo assim, calma, segura.
Não, mas é legal isso, quando você, eu estou falando isso, não é para, não, é que Aham, quando sim. você vai entrando em comunhão com você, isso acontece muito rápido. A É, muito, percepção que a você fluidez, tem, né? sim, a percepção que você tem, você faz uma pergunta, a resposta vem e você, tá tudo certo, sabe? É, É, isso aí, gente, minha é a amiga. pergunta, pergunta, pergunta sempre, gente, é o que vai trazer consciência, são as perguntas. Sair das É, definições, sair né? das definições e fazendo sempre perguntas. A Gente, pergunta vai olha, trazer consciência. Gisele, gratidão, como sempre. E também gostaria de pedir para você fazer a sua propaganda aqui, porque tudo é uma, é uma dinâmica, né? Então, se as pessoas querem realmente vivenciar essa experiência de ter ali um contato contigo para não só conversar, mas também para entender um pouco mais, né, através das terapêuticas, que você é Sim. especialista, eu gostaria que você informasse todos os seus contatos, que as pessoas pudessem realmente entrar em contato contigo, por É, gentileza. eu tenho meu Instagram, que agora eu vou começar a trazer mais conteúdos e vou começar também a fazer mais, como é que eu falo? Vivências para a gente ir trabalhando assuntos separados, né? Eu quero ir trabalhando isso. Então, é a Consciência do Eu, por Gisele Abreu, é Gisele Adriana Abreu, tudo junto. E meu celular, se vocês quiserem. Bom, também tem lá, é só você acessar lá no Instagram, tem todos os meus dados lá, se você quiser, tá tudo lá, né? E é assim, ó, se você estiver assistindo depois, o tempo e o espaço não existe, a energia é a mesma. Olhe para você, se ame mais e faça sempre uma pergunta, sempre, quem sou eu hoje? Né? Que grandiosa e gloriosa aventuras eu posso ter aqui? Quem sou eu hoje? Cada vez que eu faço essa pergunta de manhã, eu estou na disposição de reconhecer quem eu sou, né? Isso é a coisa mais importante da nossa vida. E não tem nada mais importante que isso, porque isso abre espaço para tudo. É É isso aí gratidão por todo mundo, gratidão pela atenção. Gratidão. também. Um beijo Gratidão, minha grande para todo mundo. Bom 15 dias.